Eu gostaria de que nós nos colocássemos em pé nesse momento e pudéssemos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 1, por gentileza, Marcos capítulo 1, depois em Mateus capítulo 8, você vai botando os dedinhos aí para separar as páginas, e depois em Lucas capítulo 5, não vai ser muita coisa, mas 3 textos muito importantes, e eu gostaria que você, eu vou repetir depois a cada texto, que você depois, enquanto eu lesse, você prestasse bem atenção nos detalhes desses 3 textos, eles contam a mesma história. Diz assim Marcos capítulo 1, a partir do verso 40, Marcos 1, verso 40. Aproximou-se dele, referindo-se a Jesus, um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, Senhor, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero, fique limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo Jesus o despediu e lhe disse: olhe, não digas nada a ninguém, mas vai, mostre-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de Jesus não mais poder entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Agora abra Mateus capítulo 8, a partir do verso 1, nós vamos ver como essa mesma história é contada por um outro evangelista, que é o evangelista Mateus. Mateus capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim: ora, descendo ele, referindo-se a Jesus, do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faça a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Agora eu gostaria que você abrisse em Lucas capítulo 5, a partir do verso 12, e nós vamos ler como o terceiro evangelista, Lucas, conta essa mesma história. A partir do verso 12, 5, a partir do verso 12. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com o Pai.
Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, por estarmos aqui na Tua presença, Te adorando, Te bendizendo, Te oferecendo culto, lendo a Tua palavra, falando contigo em comunhão com os nossos irmãos. Que privilégio, Pai, no domingo, que é Teu dia, dia de descanso de todas as outras atividades que fazemos nos 6 dias da semana, o Senhor nos dá a oportunidade de Te adorar e iniciar esta semana na Tua presença. Que privilégio, Pai. Louvado seja o Teu nome, porque estamos aqui para ouvir a Tua voz também. E ao ouvir a Tua voz, nós pedimos que não apenas aquilo que já foi lido e que já seria suficiente para falar aos nossos corações, mas a exposição da Tua palavra seja usada pelo Teu Espírito para falar conosco. Senhor, ouvimos a Tua voz na leitura, pedimos, fala conosco nesse momento em que nós iremos ministrar a Tua palavra. É assim que nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Queridos, nessa pandemia que já se alonga há tantos meses, a nova controvérsia é a vacina. Se é a vacina A, B, C, se vai começar em dezembro, só em janeiro, se vai custar tanto ou tanto, se é melhor que dá 95% de possibilidade de imunidade, ou aquela que dá 92%, se vai ser uma dose, se vai ser 2 doses. O fato é que, no meio dessa pandemia que já teve tantas controvérsias, a expectativa é que esta vacina traga imunidade. Todos os cenários que as instituições, as pessoas, as famílias, o próprio país, na verdade, os vários países fazem acerca da volta à normalidade das atividades, passam por essa variável. E a variável é quando a vacina será disponibilizada. Quando nós poderemos, tomando a vacina, estarmos imunes ao coronavírus? De maneira muito simples, na cabeça de muitas pessoas, a vacina será um salvo-conduto para não pegar a doença. De fato, quando a gente pensa em imunidade, a gente imagina que a vacina é um recurso preventivo. Daí a ideia de imunidade. Diferentemente de um remédio, que é um recurso curativo, ou pelo menos paliativo. Mas quando uma doença como essa traz males que vão para além do orgânico, para além do biológico, seria uma vacina a solução para que a vida voltasse ao normal? Acredito que não. Certamente ela é o mínimo para que, por exemplo, a gente de repente consiga ver de novo o sorriso das pessoas e o rosto completo das pessoas e possamos voltar a nos abraçar. Mas as sequelas, e não apenas físicas, mas psicológicas, sociais, das mudanças nas relações, elas estarão aí por um tempo, tenho certeza disso. Imagine você numa situação típica que antes você encarava com a maior naturalidade, de estar num ambiente fechado e alguém espirrar. E que você simplesmente, por não estar próximo, talvez imediatamente próximo, nem consideraria como um perigo. Hoje já não vai ser mais assim, pode ter certeza disso. Nunca mais o espirro de uma pessoa dentro de um avião ou num ambiente fechado será a mesma coisa. A gente sempre se voltará meio que desconfiado, cobrirá talvez o rosto, a boca, o nariz, olhará quase como que numa repreensão social, como acontece hoje, né? Parece que alguém que espirra, que tosse perto da gente está cometendo um crime. A gente olha assim, franze a testa, coloca aquele olhar punitivo, dizendo assim: você está doente e está aqui perto de mim? Ou alguma coisa parecida. É porque de fato, queridos, nem todas as doenças se curam com um remédio e nem todas as doenças se evitam com a vacina. Há consequências de doenças que trazem, como eu falei, males psicológicos, sociais, econômicos e até espirituais. No texto que nós lemos em 3 narrativas diferentes, nós nos encontramos com talvez aquela doença
que tem uma multiplicidade de dimensões jamais vista nas páginas das Escrituras Sagradas. E eu estou falando da lepra, hoje chamada hanseníase, mas que naquela época era chamado simplesmente de lepra. A lepra é tratada no Antigo Testamento, como a mais devastadora doença, por ter justamente essa multidimensionalidade. Eu me lembro que quando eu era criança, lá em Barbacena, lá em Campina Grande, as pessoas de mais idade, quando queriam falar sobre câncer, havia todo um cuidado de proferir as palavras. Algumas diziam assim, aquela doença, ou então CA. Eu me recordo de minha avó, minhas tias mais velhas dizendo assim, não, ele morreu de CA, porque há bem pouco tempo atrás era o câncer que era a grande vilã das doenças. Hoje as pessoas falam de câncer com uma certa naturalidade, embora ela seja talvez a mais letal de todas as doenças, por ser uma desorganização celular, por ser alguma coisa que muda completamente sem que a gente perceba, e de repente acontece aquele fato de estarmos tomados por aquela doença. Assim era a lepra no Antigo Testamento, mas com um aspecto pior, é que por ser uma doença visível, havia como consequência dela a segregação social. Um leproso vivia fora da cidade, e pela lei de Moisés ele tinha que dizer, quando alguém se aproximasse, sou leproso. Você imagina o que é você viver no seu dia a dia, sem poder abraçar, sem poder tocar a pessoa, porque quando se fala de lepra no Antigo Testamento, nós não estamos falando apenas daquela lepra como se conhece hoje, mas de uma série de doenças, dentre as quais algumas que eram contagiosas. Tanto é que no capítulo 13 e 14 de Levítico, existe toda uma normativa para distinguir tipo de lepras diferentes, que eram afecções realmente cutâneas, diferentes, algumas das quais eram de fato, não a lepra como se conhece hoje, contagiosas. Então alguém tinha que gritar, eu sou leproso. Não podia abraçar, não podia beijar, não podia conviver, não podia se alimentar, todos os utensílios eram separados, as roupas cobriam todo o corpo, porque parte dessas doenças causava deformações, perdas das falanges, das cartilagens do nariz, da boca. Era um quadro terrível, dantesco mesmo. E principalmente havia aquela relação que no Antigo Testamento era feita da lepra com o pecado, e muita gente não entende, porque quando algum pregador fala que a lepra simbolizava o pecado, as pessoas imaginam que o pregador está dizendo é que as pessoas imaginavam que se fulano de tal estivesse leproso, era porque ele havia pecado particularmente. Não, o simbolismo da lepra como pecado é pelo fato de que ela tem justamente as características típicas de que o pecado fala. Ela separa, porque o salário do pecado é a morte, e morte é separação. Ela produz efeitos os mais diversos no corpo e na alma das pessoas. Ela exclui as pessoas do convívio, e ela representa principalmente uma impossibilidade de estar em culto. Sim, porque o leproso, entre outras coisas, não podia vir para a sinagoga, não podia vir para o templo. Agora imagine uma pessoa que era efetivamente crente, entende? Uma pessoa crente mesmo, e eu imagino que algumas das pessoas que estão aí me assistindo pelo YouTube, pelo Facebook da igreja, pelo Instagram do CS Lewis BR, certamente gostariam de estar aqui, mas talvez por fazerem parte do grupo de risco ou com alguma comorbidade não podem estar. E cada domingo que passa, o desejo de estar aqui é muito ruim quando é impossível de estar aqui. Agora imagine um leproso que não tinha nenhuma expectativa que algum dia pudesse estar no templo, porque nós temos uma expectativa, afinal de contas, se Deus quiser, essa igreja estará de novo cheia, de vocês que estão aqui e vocês que estão nos assistindo e outros tantos que Deus trouxer. Havia uma expectativa, quando a vacina, como eu tenho falado, chegar, voltaremos à normalidade, mas o leproso não. O leproso era alguém que, uma vez diagnosticado pelo sacerdote, que não era apenas o sacerdote para as coisas religiosas, mas também para cuidar da vida sanitária do povo. O sacerdote daquela época era quem diagnosticava as doenças e dizia quais eram
quais delas eram contagiosas e quais delas não eram. Portanto, quando alguém se via diagnosticado pela lepra, a primeira coisa que o sacerdote dizia é: você está impuro para estar no templo. E como todos nós que somos cristãos sabemos, como todos nós que cremos em Deus sabemos, a fé é algo que a gente pode nutrir individualmente, na intimidade, no recôndito da nossa alma, mas ela é também nutrida na comunhão. De modo que alguma pessoa que era leprosa poderia, sem dúvida alguma, se sentir um aleijado espiritual, porque tinha um lado da sua espiritualidade que era possível de ser nutrida. Ele podia orar, ele podia ler a lei do Senhor, ele podia fazer suas devoções individuais, mas o outro lado não era, porque ele não podia estar junto, ele não podia oferecer os sacrifícios, ele não podia conviver com os irmãos. Assim era a vida de um leproso. No episódio que nós lemos, em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1 e Lucas capítulo 5, nós vamos encontrar a história de um leproso, dentre outros, que Jesus curou. E por que eu escolhi esta história para continuar neste episódio da série 4 Olhares, nessa temporada que eu estou falando dos encontros de pessoas com Jesus, para ilustrar aquilo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre cura integral e testemunho. Esse é o tema da mensagem. Porque essa é a única história e a única cura de lepra que é narrada por 3 evangelistas. E como nós estamos nessa série 4 Olhares, sempre tentando ver os olhares diferentes de Mateus, Marcos, Lucas e João, para mim serve bastante essa história para mostrar como Mateus, Marcos e Lucas, João não conta essa história, contam essa narrativa. E eu poderia dividir o meu sermão em 2 partes: o que é que eles contam e que é comum aos 3, e o que cada um conta de maneira diferente. Por exemplo, um deles diz que Jesus estava descendo do monte, e o outro diz que ele passava por uma cidade. A gente complementa e diz assim: ele, ao descer do monte, passando por uma cidade, fez um milagre. Aquilo que aparentemente as pessoas dizem ser contradição, na verdade são enfoques diferentes, e por isso a série é 4 Olhares. Mas há coisas em comum que é o que eu chamo a atenção, porque esse que é o primeiro milagre contado por Mateus, é o primeiro milagre que Mateus conta. E Mateus não é muito de contar milagres, porque, como você sabe, o olhar dele é provar que Jesus Cristo é o Messias. Então ele prefere contar profecias que se cumpriram, fazer menções ao Antigo Testamento, usar termos que os judeus pudessem identificar com Jesus como sendo o Messias. É mais Marcos e Lucas, e particularmente Marcos, que conta muitos milagres para mostrar o poder de Deus. Lucas, por ser médico, é o texto que normalmente você vai em busca dos pequenos detalhes. Por exemplo, é Lucas que nesse texto diz que aquele homem estava coberto de lepra. Quando ele conta, por exemplo, a história da cura da sogra de Pedro, diz que aquela mulher ardia em febre. Os outros dizem apenas que ela estava febril. Mateus e Marcos nesse texto diz apenas que o homem era leproso. Mas Lucas, por ser médico, dizia que o estado dele era um estado avançado de lepra, ele estava coberto de lepra. Mateus então conta esse como é o primeiro milagre, mas quando você pega os outros evangelistas, você descobre que essa história é a sequência de uma série de milagres. Primeiro, Jesus tinha transformado água em vinho. Esse sim é o primeiro milagre que os 4 evangelhos contam, está lá em João capítulo 2. Depois Jesus havia curado o filho de um oficial do rei, também João é quem conta no capítulo 4. Marcos e João contam um terceiro milagre: Jesus havia expulsado o demônio na sinagoga em Cafarnaum, a cidade de Pedro. Depois, naquela mesma cidade, na sequência, ele curou a sogra de Pedro. Alguns maliciosamente dizem que é por isso que Pedro negou Jesus na cruz, porque curou a sogra dele, mas não é verdade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois ele faz a pesca maravilhosa sobre a qual eu falei na última vez que ministrei. E então os 3 contam a história da cura desse leproso. Então Mateus conta como sendo o primeiro milagre, porque ele não é muito de contar milagres.
Mas quando você junta os outros 3 evangelistas, você descobre que esse, na verdade, não é o primeiro, mas o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto milagre de Jesus. E por que esse milagre é importante? E por que 3 dos evangelistas contam esse milagre? Como eu falei, primeiramente pela representação simbólica do que era a lepra. E segundo, porque ele permite nos ver o que Jesus queria fazer por meio dos milagres. Sim, porque os milagres não eram um fim em si mesmo. Diferentemente dos curandeiros de todas as épocas, que atraem a atenção das pessoas prometendo cura física, como se a cura física fosse aquilo mais importante, e por isso a igreja que promete cura física, marca horário, diz o nome de um culto especial, tende a atrair pessoas que são muitas vezes levadas pelo mal imediato, que querem se livrar dele. Diferentemente desse tipo de postura, Jesus nunca curou, operou um milagre, um sinal ou um prodígio que não tivesse um objetivo, em que esse milagre, sinal e prodígio fosse como uma placa de trânsito, dizendo assim: é por aí que você vai para me encontrar, e é por aí que você vai para ser e entrar no reino de Deus. Milagre não era um fim em si mesmo, era um meio para conhecer Jesus de maneira mais profunda, conhecer os valores do reino e ser transformado por ele. Esse milagre, portanto, simboliza alguma coisa. O que ele simbolizaria? Certamente esse milagre é sinal da chegada do reino de Deus. E por que isso? Porque se você abrir a palavra de Deus em Mateus 11 e Lucas 7, você vai descobrir que João Batista, quando estava preso, ouvindo da prisão que alguém tinha feito milagres, sinais e prodígios, e que esse alguém era Jesus, ele manda dos seus discípulos para perguntar a Jesus as seguintes palavras. Eu estou lendo o texto de Mateus 11:3. Ele diz assim: vão até ele e diga assim: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Isso aí se referia ao Messias, ao prometido. Em outras palavras, ele estava perguntando: tu és o Messias ou havemos de esperar outros? Porque eu vim para anunciar o Messias, e eu sei que eu não sou Messias. Pode ser que tu também sejas alguém que está anunciando o Messias. És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? E qual é a resposta de Jesus para provar a João Batista que não haveria outro, que ele era o Messias? Olha o argumento que Jesus usa. Ele diz assim: e Jesus respondendo disse-lhes: vão e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. E o que é que eles estavam ouvindo e vendo? Que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Eram sinais do reino de Deus que estava chegando. Portanto, esta cura do leproso é um sinal de que o reino de Deus estava chegando na vida dele, como um símbolo de que o reino de Deus estava chegando a todos que haveriam de crer. E aí eu quero juntar os dois conceitos para começar o sermão, porque eu estou tentando explicar para você por que esse sermão é importante nesse momento, quando a gente quer falar sobre cura integral e testemunho. Porque veja, no primeiro momento eu falei para você como a lepra era símbolo do pecado, no sentido de como ele se arraiga em todas as dimensões da vida e separa. Do mesmo jeito que o salário do pecado é a morte, a lepra simboliza essa separação do homem para com Deus e de todas as outras coisas. O que é que um sinal de cura da lepra significaria para alguém que pela lepra está separado de Deus e de todos? Que essa cura integral vai restabelecer não apenas a relação dessa pessoa com Deus, mas vai ser uma cura integral para restabelecer a sua vida por inteiro, e isso será testemunho para as pessoas. E é nessa perspectiva que você precisa compreender esse texto, porque tem uma partezinha dele que você pode facilmente se encalacrar ali e não entender. É quando Jesus diz: não conte a ninguém, e ele vai lá e conta, e você diz assim: espera aí, o homem acabou de ser curado, Jesus deu uma ordem explícita, ele vai lá e desobedece? Como entender isso? Bom, vamos voltar ao texto, porque a gente agora vai começar. Dê uma olhadinha, como eu falei para você, que essa cura integral de Jesus, e qual é o significado desse testemunho que ele dá,
precisa ser compreendida à luz de algumas expressões que estão no texto. A primeira delas, a atitude daquele homem diante de Jesus. Veja, em Marcos capítulo 1, verso 40, diz que Jesus aproximou-se, ou melhor, o leproso aproximou-se de Jesus, o que já era uma situação difícil de acontecer, porque, como eu falei, a lei dizia que ele deveria avisar a pessoa que era leprosa, para não criar a proximidade social. E aí diz o texto que ele roga a Jesus, olha a expressão aí, a expressão adverbial de modo, de joelhos. O texto de Mateus traduz isso aí no versículo 2, Mateus 8, verso 2, de uma outra forma, diz assim: e eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou. E aí a gente junta, Marcos diz que ele estava de joelhos, Mateus diz que ele o adorou. E aí quando a gente vai em Lucas, a gente descobre que Lucas diz assim: aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, e ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra. E aí você junta as três coisas, ele estava de joelhos, mas não aquele joelho que a gente fica empinadozinho, como a gente aprendia desde criança com as mãozinhas postas, mas eram joelhos prostrados, com a cara no chão, completamente vulnerável àquele diante de quem ele estava rogando a cura. E isso era um ato de adoração, de prostração. Às vezes a gente hoje, os dias de hoje, a gente imagina a adoração muito com mãos levantadas. E eu não estou corrigindo ninguém quando levanta as mãos e adora. Algumas vezes eu me sinto vontade de fazer isso. Mas quando você pensa em termos de adoração no Antigo Testamento, ela tem uma ideia, se você pensa numa coreografia, de prostração. E o que é que uma pessoa prostrada diante da outra está simbolizando? Que a outra é superior e ela é inferior. Que a outra é digna de adoração, de respeito e reverência, por isso nem os olhos ela levanta para fitá-la, mas ela se coloca diante dela, prostrada, reconhecendo a superioridade, a reverência que precisa ser oferecida. Significa que ela está no nível mais baixo. Toda adoração implica em humildade, em auto-humilhação. Ninguém admira, respeita ou adora alguém se acha superior a essa pessoa. Todos nós somos levados a reconhecer a nossa finitude, a nossa limitação, que do pó viemos e ao pó tornaremos. Que símbolo mais bonito que não fosse o de prostrar-se com a boca no pó. E quando você junta esses três conceitos, então você compreende que aquele homem reconhecia de maneira completa e absoluta que ele estava diante de Deus, porque nenhum judeu, nem mesmo um leproso, adoraria outro senão o Senhor, e que ele reconhecia em Jesus o poder para resolver a sua grande questão, que era a lepra. E aqui eu já tiro a primeira grande lição, é que se eu quiser compreender a cura integral que Jesus quer me oferecer, eu preciso entender que a primeira coisa que eu preciso reconhecer é a superioridade, a adoração que eu preciso dar diante desse Deus Todo-Poderoso e Altíssimo. Às vezes eu vejo, queridos, e vocês também, pessoas que estão dispostas a fazer absolutamente tudo em busca de uma cura. Pense nas peregrinações, nas procissões. Pense nos pagamentos em dinheiro, nos sacrifícios pessoais que as pessoas fazem, nas ladeiras dos altos que as pessoas sobem, às vezes de joelho. Pense no valor que certos mercadejantes da fé cobram para curar as pessoas. Tudo isso simboliza no imaginário popular que a cura não é alguma coisa que eu recebo porque tenho direito, eu tenho que fazer por onde, eu tenho que pagar. Mas aqui a única coisa que existe entre aquele que está precisando da cura e o único Deus que cura é uma atitude de adoração e de reconhecimento da sua superioridade, do seu poder completo, da sua soberania. E isso é simbolizado num homem que se prostra com o rosto em terra e adora ao Senhor. Caminhando um pouquinho mais, perceba que isso fica muito claro no foco das suas palavras para Jesus. Veja, em Marcos diz o texto: se quiseres, podes purificar-me. Qual é o foco dessa palavra? Que ele pode purificá-lo, mas se ele quiser. Concorda comigo? Sim,
Mateus também diz isso. Mateus diz que depois de adorá-lo, ele diz Senhor, e aí Mateus acrescenta o termo Senhor, para reforçar o fato de que ele estava adorando por reconhecer que que o Senhor Jesus era Deus. Ele diz Senhor, se quiseres, eu estou falando de Mateus 8:2, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Isso aqui é um elemento completo, comum aos três. Todos os três dizem que Deus, aquele homem, podia reconhecer em Jesus o poder de Deus para curá-lo, contanto que fosse segundo a sua vontade. Em Lucas, capítulo 5, ele novamente diz, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. A expressão é a mesma, e ela representa o poder de Deus reconhecido por aquele homem, desde que seja segundo a vontade do Senhor. E aqui nós abstraímos a segunda lição. É que porque cura é um sinal, porque um milagre é um sinal, porque um sinal, um prodígio é um sinal, Deus curar, fazer um milagre, operar uma maravilha, não está na esfera dele poder ou não poder. Às vezes a gente ora esse Senhor, que tu possas. Na verdade Deus pode. Não está na esfera de Deus poder fazer, está na esfera de Deus querer fazer. Por isso que ele nos ensina que nós devemos sempre orar e dizendo assim, mas não se faça minha vontade, mas a tua vontade, porque teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória. Aquele homem reconhecia que o que estava separando-o da cura não era o poder de Deus, porque ele adorou e reconheceu que Jesus podia curá-lo, mas que talvez Jesus não queria curá-lo. Por isso ele disse, Senhor, se quiseres. E quando é que Jesus pode e quer? Quando aquilo que ele vai fazer glorificará o seu nome e apontará para as pessoas o reino dele. E em alguns momentos isso não é o que a pessoa mais precisa. É curioso dizer isso na época de uma pandemia, né? Mas para um pouquinho e pense. O que significa toda essa situação? Se não um chamado divino para que as pessoas possam compreender a dependência que elas têm de algo que elas não controlam. Que elas deveriam estar dizendo assim, Senhor, e não a vacina. E com isso eu não sou negacionista, é claro que precisará de uma vacina, assim como eu tomo um remédio, assim como eu vou a um médico. Mas é que em última instância não será a vacina, nem será um remédio que resolverá isso. Mas Deus, porque se tu quiseres, poderás nos curar, poderás nos purificar. Mas se, e pelo tempo que for necessário, eu ainda não estiver pronto para compreender a lição e o sinal que essa pandemia traz, ela continuará aí, meus irmãos. Quando Deus jogou as 10 pragas no Egito, Ele jogou para humilhar os deuses do Egito e para mostrar que Ele estava separando para si um povo, a quem Ele iria cumprir uma palavra 430 anos anteriormente dada a Abraão, pelo meio de Moisés, e que aquele povo iria sair e adorá-lo como um povo escolhido para ser luz para os gentios. As 10 pragas não era um narcisismo cínico de um Deus que queria mostrar poder, mas era uma demonstração de que Ele estava no controle e que as pessoas deveriam se prostrar e adorar como aquele leproso fez. E o que eu vejo hoje é os telejornais, as revistas, os sites de internet dizer assim, vamos confiar na ciência, vamos confiar na ciência. E olha, eu não sou anticientificista, ou melhor, eu não sou anticientífico, eu sou anticientificista. E qual é a diferença? É porque a ciência não pode ser a deusa do século 21. Assim como os pobres e podres poderes dos políticos também não podem, porque nós poderíamos estar numa outra situação se o coração dos poderosos não fosse esse coração pecaminoso que nós encontramos. Todos nós sabemos o que está acontecendo na guerra política dessas pessoas. Vamos confiar neles, nos poderes, podres poderes, na ciência que muda a qualquer instante, que tem a sua limitação de descobertas e produção científica? Não. Por isso, se quiseres, podes purificar-me, vale muito para essa época de hoje.
Porque nessa época de hoje eu preciso, Senhor, dizer: Senhor, se tu quiseres, essa vacina estará pronta amanhã. E se tu quiseres, tu podes curar todo esse mundo sem vacina. E se tu quiseres, Senhor, tu podes fazer com que essa situação se perpetue muito tempo, para que quem for do Senhor fique claramente definido, e quem não for, se perca no caminho, porque várias vezes foi este o método que Deus fez. Ou você acha que eles que tinham somente 3 dias de distância do Egito para a terra prometida, precisaram ficar 40 anos no deserto? Por quê? Para quê? Se não foi para aprenderem a ser povo de Deus? Ou Deus não tinha poder, depois de ter aberto o mar vermelho, de levá-los diretamente para a terra prometida, 3 dias, pelo caminho dos mares, que havia uma estrada inclusive que passava diretamente para a terra prometida? Por que Deus fez diferente? Porque se quiseres, podes purificar-me. Mas é possível que por um propósito maior, para cumprir uma vontade maior, para sinalizar o reino de Deus, para produzir dependência, adoração e crença, Ele mesmo podendo não queira. E Ele será um Deus sádico, cínico, narcisista? Não. Ele simplesmente está esperando que se prostrem e adorem, como aquele leproso se prostrou e adorou. Observe no segundo aspecto que, quando Jesus ouve aquele apelo, tão teologicamente, o que eu acho interessante é que esse homem não ia para o templo, não podia, ele não era leproso, ele era leproso, não podia ir para o templo. Ele não estava em nenhuma classe de escola bíblica dominical na época, ele não tinha nenhum mestre da lei para ensiná-lo, porque ninguém podia se aproximar dele. E esse homem tem uma convicção tão teologicamente saudável, que só pode ter sido por revelação divina a ele, porque ele diz: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, percebendo e sabendo que aquele homem estava teologicamente certo, existencialmente carente dele, espiritualmente centrado no propósito maior daquilo que ele estava pedindo, o que Jesus responde? Diz o texto que ele, e aí olha o detalhe, estendendo a mão, tocou-lhe. Peraí, não pode. Não podia. Se Jesus tocasse aquele homem, ele não podia entrar na sinagoga, no templo, e ele era aquele que estava sempre manifestando os valores do reino, inclusive no templo. Ele era chamado de Rabi, que significa mestre. Tinha os seus discípulos e ensinava a lei do Senhor. Portanto, nesta hora nós aprendemos uma terceira lição. É que aquela lei cerimonial, sanitária, o Antigo Testamento tem leis que são eternas, as chamadas leis morais que revelam o caráter de Deus, os 10 mandamentos, por exemplo, que não mudam de jeito nenhum, no Antigo e na Nova Aliança. Existem leis que nós chamamos leis temporárias, relacionadas aquele simbolismo que no Antigo Testamento apontava para Cristo, os sacrifícios, as vestes dos sacerdotes, o templo, quantas medidas, que material, tudo aquilo era símbolo da própria existência de Deus, do que Jesus revelaria. E existe uma série de códigos: código sanitário, código de uso da terra, código penal, código civil, que serviam para aquela época, quando um povo estava se formando, havia deixado o Egito, onde era apenas uma parcela da população, e haveria de estar na terra prometida sendo um povo, que precisava regular ali as relações sociais. Esta lei de Levítico 13, 14, a lei da lepra, era uma lei sanitária. Por isso que ninguém pode argumentar que a Bíblia está ultrapassada, dizendo assim: vocês cristãos deveriam então pegar os leprosos e separar, deviam fazer isso e aquilo outro. Olha, eles estão falando de leis que de fato eram para aquela época. E por que eram para aquela época? Porque naquele momento o povo precisava delas nos termos que o povo podia entender. Jesus, no entanto, relativiza isso, porque era uma lei relativa àquela época.
E ele então estende a mão e toca, e veja o que é que ele diz: eu quero, na primeira pessoa, eu quero. Poucas vezes você vai ouvir Jesus dizendo assim: eu quero. Era uma resoluta vontade de Jesus. Ele perguntou: se quiseres? Eu respondo: eu quero. Não questionasse se eu posso, então eu não vou falar sobre o eu posso. Perguntaste se eu quero, fique limpo. E aí acontece algo extraordinário, porque os três usam a mesma expressão, embora traduzida de maneira diferente. Lucas capítulo 5 diz: e no mesmo instante. Marcos capítulo 8 diz: e imediatamente. E Mateus capítulo 1 diz: no mesmo instante. Você vai encontrar milagres que Jesus faz que são progressivos. Aquele homem cego, por exemplo, que Jesus cospe na areia, faz uma lamazinha e coloca nos seus olhos, uma espécie de tamponamento dos seus olhos, é progressivamente curado. Mas a maioria dos milagres de Jesus acontecem imediatamente. Existe um senso de urgência para que a pessoa imediatamente associe o milagre ao poder de Deus, e o poder de Deus à necessidade dela voltar-se para Deus. Por isso que os milagres acontecem na maioria das vezes de maneira imediata, segundo Jesus faz. E diz o texto então que ao dizer quero ficar limpo e tocá-lo, naquele mesmo instante desapareceu a lepra e ficou limpo. Irmãos, não me pergunte o visual, se foi secando, como às vezes os recursos de cinema tentam retratar, se de repente sumiu, eu não sei, mas o texto diz que imediatamente lhe desapareceu a lepra. E o que me chama a atenção é que quando Jesus faz isso, ele faz movido não apenas porque, ok, você disse a resposta certa, ok, você se aproximou da maneira correta, ok, sua abordagem, não, diz o texto em Marcos capítulo 1, que ele estava profundamente compadecido. E aqui eu estou chegando à última parte do meu sermão. Por que é que Jesus estava profundamente compadecido? Porque ele via aquele homem na sua integral necessidade. Não era apenas uma saúde que ele estava restabelecendo, eram relações sociais, a possibilidade daquele homem voltar a adorar no templo, aquela possibilidade do homem voltar a ter família, conviver numa cidade. E do mesmo jeito que a gente hoje se compadece quando vê pessoas completamente isoladas, dá pena. Alguém já me disse que a pior tragédia dessa enfermidade é que você pode ver um parente seu, ou você ser a pessoa que sai de casa porque precisa ser internado e nunca mais vai ser visto, e nunca mais vai ver, porque não haverá mais contato a partir daí. E é por isso que eu acho que muita gente não está entendendo qual é o simbolismo dessa Covid. É que isso é fato, irmãos, mesmo sem Covid. Eu posso sair de manhãzinha cedo e nunca mais voltar. Eu posso dar o último beijo à minha esposa, o último abraço para os meus filhos, em qualquer momento da minha vida e nunca mais voltar. Mas até então eu tinha a ilusão de que eu estaria voltando sempre, que sempre tem uma outra oportunidade, sempre tem um reencontro. E essa enfermidade está dizendo: aproveite, aproveite, porque pode ser a última vez. Foque no que é importante. Não deixe para depois, porque talvez o depois não vai acontecer. E tudo isso constrangeu profundamente o coração de Jesus. Diz o texto que ele estava profundamente compadecido. A sua alma se entristecia ao ver a miséria daquele homem. Miséria física, social, espiritual. Aquele homem não podia trabalhar, ele vivia de esmolas provavelmente, de favores dos outros. Porque ninguém daria um trabalho a um leproso, porque tudo que ele tocasse haveria o estigma que poderia transmitir para o outro. Isso não é de dar pena? Claro que é. E Jesus então, diz o texto de Marcos capítulo 1, estava profundamente compadecido. Marcos é o único que diz isso, tentando ver o coração de Jesus. E a partir dali o que acontece é que aquele homem tem a sua lepra completamente curada. E aí vem a última parte, que é aqui
causa mais estranheza nas pessoas quando leem. Diz o texto em Lucas que Jesus ordenou-lhe que a ninguém dissesse, mas deu uma ordem, deu uma negativa: não conte a ninguém. Depois deu uma ordem positiva: vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou. E aí ele diz a razão que é repetida pelos três: para servir de testemunho ao povo. O que é que Jesus estava querendo dizer a isso? Ele não estava proibindo a publicidade, ele estava enfatizando o atestado que o sacerdote tinha que dar, que o seu milagre tinha de fato acontecido. Eu me lembro que houve uma época aqui em João Pessoa que começaram a aparecer uns dentes de ouro, segundo as pessoas falavam, na boca do povo. Isso foi no Brasil todo. E as pessoas se dividiam: crê ou não crê? E eu costumava dizer assim: rapaz, eu creio que eu posso ficar todo de ouro, imagina um dente meu. Agora tem o seguinte, tem um povo que se chama dentista. Eles normalmente sabem o que é ouro, o que é amálgama e o que é qualquer outra substância que pode ter uma mudança de cor, de coloração na boca. Então vamos fazer o seguinte: cada pessoa na igreja presbiteriana onde eu pastoreava, que aparecer com a boca com algum dente de ouro, não tem problema, a gente vai dizer que é milagre a partir do momento que o sacerdote, no caso o dentista, atestar que é ouro. Pronto. Ah, pastor, mas o senhor está sendo incrédulo? Não, meu irmão, incrédulo não. Eu não estou sendo, é falsamente crédulo. E o que é o falsamente crédulo? É aquilo que acredita em tudo, sem ter algum tipo mínimo de comprovação. O que aconteceu basicamente é que quem tinha convicção foi e voltou eventualmente frustrado na sua convicção, mas crendo que Deus não faz as coisas dessa maneira mística como alguns queriam fazer. Mas teve alguns que achavam que isso era descrédito. Eu me submeter a um dentista para dizer se Deus colocou ouro ou não na minha boca? Bom, aqui nós temos um bom exemplo. Jesus submeteu um milagre dele a um atestado de um sacerdote que era inferior a ele. Para quê, irmãos? Para que amanhã, se alguém dissesse, como se diz hoje aos milagres da televisão, que é tudo fake, combinado, que não é verdade, tivesse um atestado para dizer: não, é verdade sim, cumpriu-se a lei sim. E a lei dizia que o sacerdote que diagnosticava era o único que também liberava, e uma vez liberado, aí sim podia ser publicidade, podia ser divulgado. Jesus, portanto, não estava proibindo a publicidade, ele estava dizendo assim: que seja publicado desde que toda a lei seja cumprida e fique atestado para testemunho ao povo que o milagre de fato aconteceu, para que ninguém depois olhe e diga assim: é mais um milagreiro e não o Messias, é mais um embusteiro e não o que estava para vir. Portanto, esse milagre precisa passar pelo teste do sacerdote para caracterizar que ali estava o Messias prometido, e ele era o único Deus Todo-Poderoso que poderia curar, de fato e de verdade. O que acontece, porém, é que não se sabe se pela emoção do milagre ou pela imaturidade espiritual, Marcos diz que, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. E aí acontece uma ironia que só Marcos registra. Eu não disse a vocês que quando uma pessoa era leprosa, ficava do lado de fora da cidade? A situação se inverteu. Quem que ficou agora tendo que ficar do lado de fora da cidade porque não podia entrar, porque causava tumulto e ajuntamento social? Jesus. Olha o texto que aqui diz: ele permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele, porque ele não podia mais entrar publicamente em qualquer cidade. E aqui alguns comentaristas veem um simbolismo daquilo que a gente chama de sacrifício vicário de Jesus, ou substitutório, que é quando ele assume o papel do pecador. O leproso estava fora e veio para dentro. Jesus, que estava dentro, teve que sair, desculpa a redundância, para fora. Eu, que era pecador, me tornei santo em Cristo, e o Cristo, que era santo, recebeu sobre si o pecado que era meu,
Portanto, nessa história, claramente existe um papel de Jesus como o vigário, como o vicário. O vicário significa o substituto. Por isso que nenhum sacerdote deveria ser chamado vigário de Cristo, porque o único vigário de Cristo é o próprio Espírito Santo, o outro Consolador. Aqui ele é o vigário, porque ele toma o lugar daquele leproso. O leproso que estava excluído passa a ser a exclusão dele. E o leproso que antes era excluído e passa a ser incluído. Para que isso aconteça, Jesus sai de dentro da cidade para que ele possa voltar ao convívio social. E tudo isso para testemunho diante do povo. Esse encontro é maravilhoso. Existe um parecido com esse, que eu vou pregar à noite, eu lhe convido para assistir. É quando Jesus se encontra com uma mulher que estava enfermo há pelo menos 3 décadas. É uma outra história. É o sermão que complementa esse, que se encontra em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. É também um dos poucos milagres que 3 evangelistas contam. Mas ele vai falar de algo muito interessante, parecido com o que ele acontece com o leproso. É que a cura integral de Jesus quebra certos paradigmas, reinsere a pessoa na sociedade e, principalmente, revela o reino de Deus. Meu desejo, queridos, é que, com as devidas proporções e diferenças, nós não caiamos no equívoco de colocar a nossa esperança, nossa expectativa em qualquer coisa, a não ser num fato, é que se tu quiseres, tu podes purificar-me. Porque foi exatamente isto que esse milagre ensinou, que a cura integral de Jesus, para testemunho diante do povo, é algo que só Ele pode fazer, quando Ele quiser, como Ele quiser, da maneira que Ele quiser, a quem Ele quiser. E se isso pode parecer uma insensibilidade dele, lembre-se, Ele estava profundamente compadecido nessa circunstância, do mesmo jeito que Ele está profundamente compadecido dos dias de hoje, onde muitos estão doentes mais da alma do que do corpo, e a lepra que consome o seu interior e que os separa das pessoas é o medo, e não necessariamente a pele estragada. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, a cada um de nós. E eu os convido para a segunda parte desta abordagem, falando sobre a cura integral de Jesus, hoje à noite às 18 horas. Eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e juntos falarmos com Deus. Eu não sei o que Deus falou com você em meio à mensagem, ou por meio da mensagem, mas eu sei que seja o que for, Deus é poderoso para fazer, bastando que Ele queira. E a minha parte é prostrar-me, de rosto em terra, suplicar, confiar e obedecer, atestando diante de todos e todos os homens o que Deus tem feito na minha vida. Vamos orar juntos nesse sentido, e Deus sabe como aplicar essa palavra a cada um de nós. Ó Deus amado e querido Pai, escuta nesse momento a nossa oração, escuta aquilo que nós respondemos a Ti diante da exposição da Tua palavra. A semelhança daquele homem, Pai, milhões de pessoas hoje, inclusive nós, diante dessa grande pandemia, nunca antes vista na nossa geração, só temos a Ti para dizer: Senhor, se Tu quiseres, Tu podes nos purificar, Tu podes nos curar. Os nossos olhos não estão voltados nem para a ciência, nem para os poderosos. Tu podes usá-los, ou não, mas os nossos olhos se voltam para Ti, e com o semblante prostrado diante de Ti, nós Te adoramos e reconhecemos o Teu poder infinito, a Tua glória e a Tua vontade acima de todas as coisas. Compadece-nos de nós, ó Pai, compadece de cada pessoa, mas basicamente também diante daquilo que o Senhor haverá de fazer e que nós, pela fé, já Te agradecemos. Nos ajuda a testemunhar, indicando a Ti como o Senhor, o provedor, o libertador, aquele que sai para nos fazer entrar, e que assim o milagre em si não seja a cura,
o milagre em si seja o sinal que essa cura manifesta, o sinal de que Tu és Deus e que o reino do Senhor está entre nós. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai.